ambiental e sustentabilidade de saúde. Como podem ver aqui na tela, no primeiro diapositivo, podem ver as várias organizações que estão envolvidas e muito obrigada por se juntar a nós nesta chamada. Okay, so in terms of interpretation, in terms of the Em languages, termos de it'll be serviços both de available in interpretação, French and temos Portuguese. disponibilidade Using de the button interpretação francesa, língua portuguesa. yeah, Por so you can use favor, that vão icon just para to o get the right item do language globo interpretation e as we go podem through the escolher, presentation, and then there selecionar will a also be a língua da recording vossa done in French and preferência. Portuguese at the same Também, time, esta reunião which we will também share será those recordings gravada in those tanto para o specific português languages. assim como para o francês. Okay, so this webinar series will be Esta série de webinários será sobre criar a resiliência climática e um ambiente de saúde sustentável em África e sistemas de saúde sustentáveis em África e inclui como os podem ajustar as mudanças climáticas com a emissão dos gases e internacionais e também como é que podem trazer soluções inovadoras em questões de energia, água, gestão de resíduos sólidos e reduzir os custos operacionais. O nosso outro tema será sobre fortalecer a capacidade dos profissionais de saúde e seus atores para planificar e implementar ações de advocacia sobre a sustentabilidade e resiliência climática nos centros de saúde. Esta é uma série de 5 webinários. O primeiro foi especificamente sobre as introduções, as apresentações sobre a resiliência climática dos sistemas de saúde. O segundo vai ser sobre energias renováveis e eficiência energética nos centros de saúde. Haverá o outro sobre água e gestão de resíduos sólidos, um sobre inovação, desenho e construção dos centros de saúde, e o quinto será sobre empoderar os trabalhadores do setor de saúde, bem como outros atores relevantes. Okay, so the learning objectives will be to describe the benefits of renewable Os energy objetivos da and aprendizagem serão dois. systems for Um healthcare será facilities, sobre analyzing energias case studies of renováveis e o outro sobre os centros de saúde e o uso de eficiência energética, soluções de energia eficiente e como podem melhorar a qualidade e acessibilidade aos serviços de saúde e identificar potenciais mecanismos de financiamento para energia e a melhoramento da eficiência. Os oradores de hoje serão o Jeremiah Muxoxo, que é o chefe da equipa de mudança climática e para o grupo de prevenção e controle de doenças, DPC, do Organização Mundial da Saúde. Depois temos o Nelson Adriano Menjanahai, ele é um engenheiro energético. E finalmente teremos Bilal Ahmad Adou, que é um consultor de qualidade e sustentabilidade dos sistemas de cuidados de saúde. Vou passar a palavra para os oradores. Do I need to stop my screen sharing? Devo parar de partilhar a minha tela?
Nadine, good afternoon. Do you want us to start? Yes, please, Gostaria Jeremiah. que nós avançássemos. Sim, Jeremias, por favor. Thank you very Jeremiah, por favor, much. continue. Muito Good obrigada. afternoon, Boa colleagues, tarde, partners, colegas. Boa and tarde, friends. parceiros As e you've heard, amigos. my name is Tal Dr. como já Jeremiah Mushosho ouviram, o meu from nome the é World Health Dr. Jeremiah Organization Muxoxo, as the team da lead Organização for Mundial da Climate Change and Saúde e Environment. chefe da equipa It is a pleasure to be de with you mudanças today, this climáticas, afternoon, e é um speaking prazer estar about convosco health esta core benefits tarde a of reducing falar fossil sobre fuel use os for benefícios. Começar por interesting recordar definition of energy, uma the definição one that we learned in interessante de school, when energia, we say aquela, energy is the quando ability nós dissemos or energia, é capacity a to do work. habilidade ou And capacidade in de all of our trabalhar, health de fazer um systems, trabalho. E to como be able sabem, to nos do nossos their sistemas work, de to saúde, deliver the para baby poderem safely, fazer o seu to trabalho, para refrigerate poder vaccines, to power oxygen ter plants, partos seguros, surgical refrigerar lines, they vacinas, too need os energy to be profissionais de able to do saúde that. precisam But de, not de just energia para any poder form fazer of isso. energy. Mas They need não qualquer clean, tipo de energia. reliable, É preciso sustainable energia energy, the limpa, kind de that supports confiança life, e not sustentável. the Uma kind of energy energia that que silently salva damages vidas e life. não uma energia que This is prejudica vidas de because forma if silenciosa. the energy Isto that porque, powers a se health a facility energia also que é pollutes the air usada para its patients are iluminar supposed to um breathe, centro de heating the saúde, planet that is também, supposed to ao grow the food invés for the de patients and fazer wasting crescer os wastes alimentos, that fuel está the workers of a the health piorar facilities, as then that doenças energy is que são undoing cuidadas nos the centros de very saúde, work it was então meant esta to actually energia enable. não In está a other fazer words, o for trabalho que deveria healthcare fazer. Em to outras heal, palavras, the energy para um must hospital power conseguir curar, the a systems energia not to harm them, deve but to protect them. empoderar os When sistemas, our não para facilities prejudicá-los, run on mas renewable para energy, ajudar. Nos nossos every kilowatt hospitais, becomes olhando an para a ally, energia, helping todos us to os save quilowatts se lives, tornam helping us to protect our aliados, environment, helping us ajudam-nos a to build proteger o nosso resilience for the ambiente, future. That ajudam-nos is a why today's construir discussion resiliência on para o reducing futuro. fossil fuels Hoje, a nossa is not discussão only sobre an a environmental redução de conversation, it is combustíveis a fósseis não é conversation apenas uma conversa that ambiental, é uma every conversa capacity que of our health system needs to heal todo and to o protect and sistema de to save. saúde And precisa energy plays a curar e major role in proteger, that. e a energia desempenha um As you may papel know already, importante neste ciclo. every liter of Já diesel, devem saber, which we todos, burn, it to- releases todo fine dust litro de particles, diesel otherwise called só, PM2.5. eh, Particles so libera pelo tiny menos that you 10 can fit partículas. a dozen of Partículas them tão across a single pequenas strand que of hair. When we breathe podemos them, dizer que they go deep muitos into our deles lungs. são Some are so equitativos a small so apenas that um they fio slip de into the cabelo. bloodstream, just like the way E oxygen são does. essas partículas Once que in the entram bloodstream, they na can nossa travel corrente throughout the sanguínea, tal body to the como heart, o to the brain, oxigênio. to other E uma vez organs. que entrem Some para even o reach the nosso brain. fluxo sanguíneo, And along the eles way, podem they cause a lot of fluir problems. They até cause o cérebro. inflammation, E nesse processo irritation, podem causar vários damage to blood problemas, vessels, making it inflamação, harder for irritação, the heart to pump podem and even danificar os affecting vasos how the brain sanguíneos functions. e até podem This is afetar why funções air cerebrais. pollution is É por linked esta not razão only que to a asthma and heart poluição attacks, do but ar also issues está to do with ligado strokes, não memory apenas problems, aos ataques dementia, and many cardíacos, others. mas também The um, World Health Organization estimates a that outras pollution doenças causes around 4.2 cerebrais. A million poluição premature deaths causa every single year. 4,5 mortes Even prematuras small todos os increases anos. in exposure Mesmo have been also pequenos linked to measurable aumentos changes de in brain health. exposição And podem most importantly, afetar a saúde the cerebral. solutions E mais for importante this ainda, as problem are within soluções reach. para este tipo de The problema International estão Energy a nosso Agency found that alcance. in one of their A studies, Agência de a Energia 7% publicou que increase in um dos investment to estudos achieve what mostrou they call clean 7% air de scenario aumento no que could, se by the year chama, 2040, um aumento save de 3 million 7% de premature deaths every single financiamento year. poderia evitar But at the same 3 time, also milhões de, providing clean energy mortes for all. prematuras todos os anos. This is E why isto we só é need to start to possível talk se houver about energia limpa policies disponível para todos. targeting É por esta short-lived razão que climate precisamos pollutants, começar a falar de especially políticas black carbon, which is a major que component of PM2.5.
which is released from incomplete políticas que combustion. lutam contra o If we carbono prevent negro, this, we que could é a even componente prevent an principal, que additional representa 1.7 million premature 1,5 deaths annually from milhões. clean Se air nós alone, pudéssemos just clean air, we could avoid a lot of deaths. In economic terms, the global value of avoided deaths has been estimated to be between $50 to $380 per ton of carbon dioxide reduced, which is way, way higher than the cost of reducing and cutting emissions. So in this case, it means it's cheaper to cut emissions than not to, because it's going to cost way more than what we could have invested in addressing climate change. By the way, investing in health is also climate action. I will show you as we go down through my remarks. When a hospital runs on a diesel generator, kerosene, coal, or even electricity from fossil fuel-based grids, the same energy that is actually meant to save lives can also be making people sick. But the story does not end there. These emissions do not just pollute the local air, they also warm up the planet. We know that the health sector is approximately responsible for about 4% of global greenhouse gas emissions, which is just a bit higher than the aviation industry. So those emissions drive climate change, and climate change comes back to hit the same health systems through heat-related elas illnesses, voltam floods, para malaria prejudicar expansion, o mesmo malnutrition from sistema failed de harvests. saúde e All these cuida are e created causa through this malnutrição vicious por cycle. causa de In más other words, colheitas. the fumes you see Colheitas from your pobres. Em generators outras don't palavras, just choke os the outros lungs os of the filmes que people. vocês vê They nos hit vossos our fuel geradores, rods. They fuel our o words fumo que vocês tomorrow. vê nos geradores, So eles não transition apenas prejudicam a to saúde das this pessoas em renewable volta, energy prejudicam o is there planeta. to break the cycle, Este tema clean the air, sobre energias to cool the renováveis planet later, vai and build strong health systems. quebrar o ciclo What de it means, reliable poluição e power, vai it means we are going to have construir safer care. Stable ah, renewable energy keeps sistemas mais lights on during resilientes. deliveries, surgeries, ensuring Estas that sterilization energia cycles are limpa, complete, and powering garantir que critical equipment os around the processos de clock. And esterilização what it means, estejam reliability is completos, not a o luxury, que but it's significa life-saving. For example, solar-powered refrigeration can protect vaccines and all other temperature-sensitive medicines during power cuts, ensuring that children are immunized on time and that we protect lives. They also ensure that there is continued flow of oxygen in their concentrators. So reducing fossil fuel use in the healthcare facilities is also smart economics. Because e diesel is também also é bom expensive, para a but at the economia, same time porque o unreliable. diesel também é But caro e ao compared to mesmo solar, tempo solar is não stable é and also confiável. is cost predictable. A energia solar é Equipment may estável last e longer if we're é able to have previsível em predictable termos de power. We custo. can have Ela staff pode, retention. We ah, can improve the comfort of the working conditions for the healthcare workers. nós poderemos ter Imagine a 30 uma energia kVA mais equivalent sustentável running for 8 se hours for throughout the year. That may use previsível. Imagina um gerador 11,000 que é usado liters of por 8 diesel, horas. translating to about $12,000. Isto But a solar battery system can cut those gasta costs cerca between de 80 to 90%, 12 mil freeing some dólares funds which we can e este reinvest into our valor healthcare pode systems. baixar em And by the same time, 90% se nós clearing the air, making investirmos sure that em there is clean sistemas air. de And then that energia means e, ao mesmo fewer tempo, hospital que admissions limpam for o asthma, ambiente. heart E disease, hoje and em dia, reducing the que financial isto pressure borings reduziria left também within the health doenças systems. cardíacas que So entram when no health sistema de systems saúde. run Os on sistemas de reliable, saúde clean que energy usam and reliable energias community benefits, we are going to see fewer renováveis children missing schools due to e respiratory illnesses. seguras. We are going to see parents losing fewer work days because E they are no longer sick. And se local estas businesses energias can limpas stay foram open usadas, for longer veremos to os be able to pais serve a people. perderem menos So os seus investing in filhos health e is also elas smart terão economics. maior Then confiança clean energy e becomes longa both a health durabilidade intervention e and economic strategy at the same podem time. apoiar A nas cycle of intervenções de well-being and saúde, mas ao productivity mesmo is tempo a na result of this. economia. For example, to scale this kind of Por core exemplo, benefits, the este WHO tipo Regional Office for Africa and para escalar partnership este with tipo the de UNICEF and benefícios, Gavi
Em We parceria are com implementing a what we call GAVI, solar for health in estamos a 1,000 healthcare implementar o que facilities nós across chamamos Uganda, de Zambia, saúde Ethiopia. solar em vários países, tais And como the aim Uganda is e we are not only Etiópia, e going to o be powering objetivo, vaccine refrigerators, but nós this não program provides estamos the energy for the entire não facility, vamos apenas lighting, oxygen oferecer plants, energia laboratories, para digital health os tools. And we include congeladores de energy vacinas, needs mas também para assessment, requirement laboratórios, installation, and local e training for estamos system a builders. fazer levantamento And de this initiative is necessidades, helping e build estas climate iniciativas resilient, estão a low ajudar a carbon health construir systems resiliência that can deliver climática no dos matter sistemas de what the saúde weather local brings. que podem So operar also to ensure independentemente sustainability in da terms of projects like temperatura. this, Em termos de sustentabilidade desse installation tipo de of solar systems, projetos, for a example, is just the instalação first dos step. sistemas But solares true é o primeiro sustainability passo, means keeping mas them working for verdadeira decades. sustentabilidade And we significa are operar por exploring décadas. promoting E nós public-private estamos a partnerships, for explorar example, energy as a parcerias service, where we público-privadas work de with serviços de private energia, sector e companies quando to trabalhamos com o setor install, privado, operate, and maintain the system, and the healthcare facility only pays based on performance. So that ensures reliable power, the uptime, not just the hardware installation. So this approach creates accountability, attracts private sector investment, and keeps systems functional for the long term, turning renewable energy from a project into a permanent service. What can we all do to accelerate this transformation to moving towards clean energy in the healthcare facilities? First, we need to map critical loads and understand the requirements of the healthcare facilities. Then we can start with lower hanging fruits. For example, energy efficient use of LEDs, insulation, and other efficient devices. Then we can phase that transition to then move into the critical circuits for the full healthcare facilities, depending on the funding which is available. We also need to invest in maintenance and training for the local technicians to ensure that the intervention is sustainable in the long run. And lastly, we need to start to think about combining climate funds, health benefits, and partnerships, and look at total cost of ownership, not just the purchase price, blending the finance to ensure that we are able to sustain. Colleagues, energy is the capacity to do work, like I said before, and in our health systems, it is the capacity to save lives. It's not just energy, it's the capacity to save lives. But the kind of energy we choose determines whether our work heals or harms. Every diesel generator we retire means cleaner lungs for our children. Every solar panel we install means another safe delivery at night. Every dollar saved on fuel means another patient treated. A couple of examples of solarization initiatives clearly shows us that clean, reliable, low carbon healthcare is possible. And partnerships can make it. So let us commit to power for our people, our economics, and the planet. And remember, investing in health is climate action. Thank you. Thank you so much, Jeremiah. That was such a great, insightful presentation. If anyone, just a reminder, if anyone does have any questions or, you just want to have sort of start a little bit of a discussion, you're welcome to use the chat function. We will be compiling the questions into a document that can be shared. And we'll now move on to Can you hear the next Portuguese now? speaker, which will be Vamos passar ao Nielsen próximo orador agora, que Nomenjanhari. será Sorry Nelson about Angian. mispronounce the name in any way. But yeah, we'll hand over to him now. Vamos passar a palavra a ele agora. Can you hear me? Yes, we can hear you. Thank you. Thank you. Consegue ouvir-me? very much, Nadia. Bem. Thank you for Obrigado pela leading the presentation. So, my name pela is apresentação. Nielsen Angian-Menzanari. I Meu nome é am Nelson an energy e systems engineer sou engenheiro de at sistemas de Build Health energia International. e estou And no I'm Build Health currently International. in Estou Madagascar. atualmente I did sediado em my Madagascar. studies in Fiz renewable meus energy estudos engineering em at the engenharia de University energias of renováveis Vivo
a Universidade de Antananarivo e sistemas de energia também em Boston. E nos últimos anos vim trabalhando e tendo a experiência trabalhando com os vários sistemas elétricos de acesso à energia e na maior parte dos hospitais públicos na África francófona, através do meu trabalho com Build Health International. E por isso que eu poderei falar agora de energias renováveis e eficiência de energia neste webinar. Build Health International and our work in solar. Build Health International since 2011. So Build Health International is a non-profit organization that strives to provide a high quality Portanto, vamos infrastructure. garantir maior qualidade e garantir também que tenhamos o suficiente para países com recursos limitados e para o setor limitado. Desde 2011 estamos a trabalhar com diferentes sistemas solares e do KWPIC e MWP, são sistemas que desempenham papéis diferentes e isso pode incluir o aprovisionamento na área de engenharia, for different projects and partners, and also some engineering, quality assurance, and control. So we've been involved in different nós types temos of roles in também different a participação no areas of sistema de providing construção. solar energy for Trabalhamos com houses. vários parceiros e And one também of the temos a positive garantia systems that we've de qualidade e o worked controle da before. qualidade We've had nos trabalhos de hospitals that engenharia, are no connected to setor the da grid, saúde. but wants to install E solar prestamos panels so that serviços they have de sistemas solares de reliable energia para energy unidades bills, sanitárias e monthly or yearly. que nós We've also worked fazemos with é que photovoltaic diesel couple system, nós trabalhamos and we've com worked with sistemas for fotovoltaicos small e também microgrid trabalhamos systems, com ranging from 100 kVA os and sistemas de some pequenas microgrids from 100 redes, kVA to 2 cerca de MVA. 100 So overall, QVAs PHI e has been até doing 2 a lot of MVAs. different works. De modo geral, o PHI Play tem a lot of estado a different fazer roles in vários different trabalhos projects and partners. uh, But what I'm e gonna talk desempenhar about vários today papéis em is vários our projetos. work Mas o que eu quero falar, o que quero dizer hoje, é que no nosso trabalho and the reason we choose this project temos is because this is the no longest Hospital running de Níger, systems that we Hospital have Pediátrico right de now Níger, por in terms exemplo, of solar. nós escolhemos como referência porque temos lá o sistema Children's solar Hospital Niger has 24 e, beds, 2 operating rooms, portanto, and esse change sistema que se chama de thousands of Cure lives tem every year camas, through ele tem o bloco reconstructive and orthopedic operatório surgeries. So e, this portanto, is tem really a hub 24 for camas e in the region, duas in camas no bloco terms of operatório children's care. e cobre We've been do a praticamente lot of a work região toda no que diz respeito ao and have cuidado different services in pediátrico the e fazem hospital muito that trabalho provide care to children. e tem When variadíssimos DHI serviços arrived na sua unidade during sanitária, prestando 2018, cuidados a crianças. Quando in nós partnership with chegamos lá CARE, em we 2018, have em parceria we have com a CARE, situation where they're nós connected to the electricity havia uma backup situação generator, em que but a sua ligação à the energia utility elétrica electricity era instável e availability is not tinha também um consistent, gerador it's not como reliable, retaguarda, and mas que a it has energia different da issues rede of não era consistente, não era fiável e tinha voltage muitos going up and down, and problemas em frequency that relação is à changing all the time. oscilação da energia So that's elétrica e the tinham cortes overall com muita state of the frequência. hospital E when esta, portanto, era a DHI situação started to work with frequente. Então, Cure a nossa Children's Hospital in organização Niger, começou a trabalhar and com o hospital their Cure Children's electricity demand Hospital in 2018 e was a energia, around a necessidade de energia em 1,020 2018 era 1.400 kilowatt hour, quilowatts por hora and that is e the goal for them is to 1.220 km por really hora. E o reduce their objetivo energy deles bills era with reduzir reliable as contas de energia, energy apesar de and tê-la have a consistency of fiável the e ter quality também of a energy consistência na that is qualidade de provided for the energia que hospital, é so that they can disponibilizada avoid à unidade sanitária, de damaging modo que possam biomedical evitar equipment and also criar being able danos to no provide equipamento more biomédico e também service poderem for providenciar mais serviços patients. para os seus So pacientes. that's when we started to do a Portanto, solar foi project aí que nós for começamos a fazer o the hospital. projeto
de energia solar para o And when I got that hospital, niche, I started e to nessa design altura nós 120 começamos a kW peak PV array conceber with an average storage of conjunto de 300 kWh 120 kVAs and a ah, cell generator 200 de kVA as a backup, 300, just in 300 case we don't have kWh enough e com solar uma to make retaguarda de um enough. gerador de 200 kVAs And as I hora, said na earlier, eventualidade de haver so alguma joined the oscilação. Israel Installed Solar Portanto, Power nós Project in Africa. criamos este sistema que era o And it's mais still running as we are duradouro talking today. em África, e o Sr. Raina vai falar conosco I ainda just want to hoje a share you respeito do some assunto. pictures Portanto, quero of partilhar the convosco project that we worked on. aqui This is the foundation on the left. You algumas have the foundation of imagens the do sistema solar que nós panels montamos, that are installed in the campus of the em que hospital. nós As trabalhamos. you can see, it Esta requires foi a a big fundação. surface of À land. esquerda, And we tínhamos also já have the feito a racking instalação on the right side, primária e depois that are temos for the ali solar na parte à direita uma 120 estrutura que já está kV pronta para receber peak of solar panels. os painéis solares de And then we 120 started to kW install the solar e nós panels começamos on a instalar campus. os As you painéis can see in solares, this como podem ver na picture, imagem. we try to Nós avoid tentamos any evitar big buildings around or big trees that might quaisquer prevent the edifícios solar por from perto que arriving, the solar rays pudessem influenciar on the tanto solar a panels. radiação, porque, And this is the final tanto, product. As you can see e again, temos aqui o it takes produto a final, como big podem ver, amount of surface land requer on the campus of the espaço hospital. considerável na And it took superfície us no 12 months to espaço do complete from hospital site assessment, e precisamos de meaning 12 meses each time desde a going there and avaliação measuring all the do energy local, portanto, consumption, a nossa ida energy e a avaliação electricity do peak of consumo the da hospital energia, into the e commissioning. depois vimos também o And pico in between do that, we have hospital e design, até o processo todo procurement, da solicitação, shipping, a concepção, construction itself, a compra de all of equipamento, a that took us 12 construção, months to complete. portanto, todo Then o processo you foi can see the praticamente pictures of 12 meses. E como se the pode result that depreender we aqui na got from imagem, this temos o resultado project final. is, O first resultado que of nós all, the tivemos deste hospital projeto é que, primeiro, o was hospital able to be tornou-se independent capaz from the de power supply. ser independente So, da as I rede, mentioned at the beginning, they started como eu teria to, dito antes, before that, no princípio, they quando had nós utility connected to the chegamos, hospital. eles estavam And then after ligados the solar à panels and rede, batteries were installed, mas they were able to be com independently a instalação dos using painéis their solares, baterias, energy tornaram-se produced completamente on their campus without independentes e usam a the energia power produzida supply. no They seu, also na sua unidade drastically sanitária reduced para the number responder a of todas as suas necessidades, que diesel reduziram generated energy running drasticamente hours on their ou campus. a energia gerada através de Before they diesel have to no find recinto, diesel and e pay antes for eles that tinham diesel que to run when the comprar electricity is off diesel, tinham que pagar 4 pelo diesel hours. quando houvesse, So para they were quando able houvesse cortes de to reduce energias, that. poderem por horas And aguentarem also com o able to abastecimento de improve energia elétrica, their foram capazes também consistent de power reduzir supply, isto, because now we have foram também solar batteries and a garantir a backup consistência em generator, and relação ao if needed, we abastecimento can da also energia, still porque use tem the utility energia power if they are de available. retaguarda quando houver alguma oscilação, And algum that problema, also, mas o with sistema em si with the tende a ser system of estável. solar, they E were com o able to sistema increase the solar, quality eles of são energy that are foram capazes de provided to the melhorar a healthcare qualidade da services. energia que é providenciada nos seus As sistemas, I nos seus said serviços before, before that, sanitários. Como eu teria dito antes, portanto, inconsistent antes electricity eles fluctuating tinham voltage, abastecimento changing inconsistente, que frequency, and flutuava now bastante, with the mudança de solar, frequências we nos have aparelhos, mas better agora com quality as of baterias, a electricity energia solar running tem uma them, qualidade and that melhor, em means that quantidade they don't have sobeja, any loss of o que quer equipment, dizer que não tem qualquer reducing the danificação de cost in equipamentos, maintaining reduziram os their custos biomedical na equipment, manutenção do and a equipamento biomédico 65% reduction of e energy tem costs. uma redução de And that's very 65% dos custos de significant for the energia, e hospital. isso é And with all of that, significativo para o they hospital. also reduced the need E também to reduziram source a diesel power, necessidade de recurso and à as energia the com previous base speaker no said, diesel. Como terá dito o orador installing anterior, solar panels and a batteries instalação de and painéis renewable solares energies numa for health, região destes, the sistemas de first energia and foremost renovável para a benefit saúde, is on the patients. primeiríssimo And benefício because recai sobre o here at Children's paciente, porque Hospital, we're able o to hospital install this system pediátrico for the foi capaz de hospital, instalar esse they were able to sistema increase the para o number of seu surgeries hospital
e que foi capaz de incrementar o número de cirurgias e providenciar melhores cuidados para os seus pacientes. E quais são as lições que nós aprendemos ao trabalhar com a instalação desse sistema solar no Hospital Pediátrico no Níger? O desafio que nós tivemos desde o princípio teve a ver com o financiamento, e isso incluía o custo inicial do sistema, que é muito elevado. Não são muitos hospitais públicos em África que podem conseguir pagar por si próprios. Isto requer sim que tenham alguma parceria, alguns parceiros que entendam a necessidade de suprir os custos iniciais elevados, e também a questão do orçamento para a manutenção do sistema, porque isto é crucial para este tipo de sistema, para que se possa garantir a sustentabilidade do sistema, para que possa, obviamente, haver energia de alta qualidade para a unidade sanitária. Manutenção e a resolução de problemas é crucial, o que quer dizer que deve haver a capacitação local para a assistência técnica urgente formada localmente. No caso concreto do Hospital Pediátrico no Níger, isto significa rever os painéis solares numa base regular, porque é preciso que se limpe os painéis solares numa base regular para que possam produzir energia consistente, e isso requer, de facto, competência técnica formada localmente para manutenção do sistema, porque isto tenha uma vida útil muito longa, e eles prestam assistência, e isso traz benefício a longo prazo. Se for a fazer a comparação dos custos de comprar a energia, comprar combustível, aliás, e a manutenção dos painéis, é muito mais barato a manutenção dos painéis a curto, médio e longo prazo. E, obviamente, o único desafio aqui é garantir que se lide com o custo capital para essa capacitação, e isso requer, de facto, que haja parceiros que possam trabalhar nesse sentido. Portanto, a minha apresentação, conclusão, posso dizer que os sistemas solares permitem que tenhamos elevada qualidade de cuidados sanitários para os pacientes, e que também, obviamente, os pacientes têm melhores soluções à sua disposição, e apesar de as soluções serem possíveis, são sistemas complexos, mas é preciso que se entenda que a complexidade in the case of BHI, we've never had in our project, we've never had a project where the financing is the same for each project. It's always different from one project to another. So for hospitals, in order for hospitals to have a solar system, they really have to work it on their way, and maybe there is no one way that is viable for all, but they have to work it out based on their context Portanto, nós temos de trabalhar com base no contexto, situation. e So that for knowing with all the stakeholders knowing that, I think it's portanto, easier and é possível more ter supportive as soluções, sim, so that we have a para better termos care melhores cuidados and a better e service for the patients. poder prestar melhor serviço ao That's paciente. my conclusion for this presentation. BHI has worked for different organizations. So if you want to Há diferentes situações, project, que podemos tê-las de várias organizações. Se estiverem interessados em saber o que podem fazer da vossa parte, contactem-nos, mandem-nos um e-mail. Podem ver na nossa página da internet, vamos partilhar. E muito obrigado.
pela Thank you so atenção. much, Nielsen. That was very Muito obrigado, Nelson. comprehensive, and, Foi you know, muito at the end of the abrangente a day, sua for apresentação the public health field, we always need to think about the obviamente, impact isto on the nos health mostra system. qual é que é o impacto que isto And tem it's no good that sistema de you saúde, referred to some e é examples in bom que se Africa as referiu well, a since exemplos that's concretos, basically the region that we're focusing e on. também falou da And região que also nós just estamos what a I liked incidir, about it was also you e looking at that também que eu longevity gostei é que of você está a falar da health in the future and the longevidade cost effectiveness of e the como system, vê sort o of creating a futuro, system that a interlinks all comparação those do factors together. custo-eficácia. So Portanto, thank you so much. e muito Well done. obrigado, And again, muito bem there's feito, specifically e like question and answer este, feature. And so if ah, you do have any questions especificamente for deu-nos Nielsen, aqui please o post quadro de them in the perguntas e chat. respostas, e se houver And we quaisquer perguntas para o what I want Nelson, to é get só into uma a bit of a questão de discussion, we're enviar going to do that as well. na caixa de conversa para que a And gente then we'll be possamos handing trocar over impressões na fase da to discussão. our next E speaker, havemos de ter aqui a palavra agora para o nosso próximo orador, Bilal Ahmed Ado, que é and Bilal just to remind that he is a healthcare quality and Ado, sustainability consultant and que é officiator consultor with na Global Hospital Group. So para we'll a hand over sustentabilidade to da you, qualidade Bilal. dos Thank you so serviços much for sanitários. coming Bilal, muito today and obrigado for por estar contributing conosco towards this hoje, por webinar. contribuir para este webinar. Muito obrigado. Good afternoon, everyone. Good evening, everyone. Boa tarde a It's a great todos. pleasure to be here today and É muito prazer estar contribute convosco in aqui this hoje, important poder discussion contribuir on nesta health and energy discussão muito importante em efficiency relação à energia across Africa. renovável My name is e em Bilal toda a Abdul, África. Meu nome healthcare quality é and Bilal sustainability Abdul, consultant at Children's portanto, Oncology Hospital consultor in Upper Egypt. em cuidados de saúde e The title of my sustentabilidade. presentation today is A minha Water apresentação Supply, hoje Life-Saving Power, tem a Shuttling ver com Clean Energy Revolution. da In fact, energia in our solar hospital, e we energia often que joke salva that vidas no Hospital sunlight is the Shafa most Omar, rare, portanto, através da sparkling revolução gift de energias limpas. show us every morning, works all days, and never ask for a rise. So thank you for sunlight. Tá, First, I would like redatoramento aqui. to express my appreciation Bom, to isto the entire hospital team for their no nosso hospital isto dedication mostra que and nós hard todos os work, dias especially acordamos our de manhã CEO, Professor com Hani Hussein, a the CEO of expectativa Sheikh de Omar ter Hospital, and Dr. Ahmed Safwat, Quality Director, Engi Mustafa Bshari, Engi Ahmed Hafiz, o Dr. Ahmad Safa, que é o Sardar, diretor do and hospital, Mohammed Hussein. Their shared commitment to sustainability and Mahmoud efficiency Abdessatar, made Mohamed Hussein, this todos transformation possible. dedicam-se e estão So first, what comprometidos is the com meaning a of melhor climate transformação possível para climate garantir a change? sustentabilidade. Is a No que global diz respeito à comunidade de mudanças, climate alterações change. It climáticas refers to long-term shift são in temperature and weather patterns. uma This mudança a change can longo be prazo em natural relação a change, such temperaturas as e a variation in condição solar ou estado do tempo, mas cycles. essas mudanças são tidas However, como a since 19th variação em century, relação ao human ciclo activity solar. became Porém, the desde o like século burning XIX, a fossil atividade fuel humana tornou-se burning fossil fuel like coal, oil, agressiva and em gas, relação and ao ambiente, becomes the como main driver of quando climate change. So burning queimar fossil fuel combustíveis release fósseis greenhouse gas afetaram emission that a act parte like dos a gases fan, e criaram blowing gases com heat efeito de around the estufa, earth and causing a e rise isto in afeta temperature. adversamente Climate ao change clima, e consequences isto include causou severe drought elevação das and rising sea temperaturas. levels. Portanto, So esta now we questão understand what is the meaning da of mudança climate change. climática, as So my consequências question now incluem is, secas which countries severas, are the biggest cheias contributors e to queimadas. carbon emission? If you see this image, China is the biggest E and nós highest carbon emitting entendemos qual country. é que é Some o of these significado de countries mudanças claim their climáticas. responsibilities in Portanto, protecting the planet a from pergunta climate é: change and que países consequences é of que são os their own maiores action. contribuintes ou causadores, So digamos, my question da now emissão is the de healthcare dióxido de sector also carbono? responsible for climate change? E Yes, os it is. maiores So like 5% poluidores, of emission 5% in the world das, coming from healthcare industry. If you see this das from emissões Global Clean and Healthy Hospital Agenda 2021,
In Nos, England, 19 em million tons of 2021, carbon emissions na each Inglaterra, year from public sector, foram 25 19 total public milhões de sector toneladas emissions de going to emissões do setor healthcare sector. privado e 25% So what should de we as emissões healthcare que tinham a ver também com o to setor help de saúde. protect the Então, planet o from que é que climate change? nós So we que need podemos to fazer no green setor de hospital. saúde para Green ajudar hospital is a o healthcare facility planeta? designed and Nós operated temos que ter with a hospitais strong focus on verdes, são environmental sustainability. unidades sanitárias que são concebidas e operadas com uma maior ênfase na sustentabilidade ambiental, que visa ser favorável em termos do meio ambiente e minimizar os impactos adversos do ambiente e a redução do consumo de recursos naturais. Temos estudo de caso no hospital, temos aqui uma missão, uma visão, nós queremos ser centro oncológico mais progressivo em África, desde o tratamento de pacientes à proteção do meio ambiente e a comunidade. Portanto, o nosso hospital conseguiu ganhar prêmios verdes. Em 2019 tivemos sistemas de gestão integrada, portanto, um prêmio ISO nas normas internacionais de gestão ambiental, e no 122 também tivemos gestão foi acreditado com esta premiação pelo regulador e pelo sistema de acreditação 2022. Nós tivemos também o recorde de Guinness 2023, tivemos o prêmio da liderança em termos climáticos, portanto, que é saúde, cuidados sanitários sem danos, nem para os pacientes, nem ambientais. 2024, também tivemos Hospital, o Prêmio Dourado. Em 2024 tivemos também a liderança climática. Este ano também estamos entre os 10 líderes da gestão climática no setor da saúde. Portanto, por que é que nós conseguimos progredir até estes níveis em relação a projetos associados à energia? E o que é que nos motivou a aceitar este desafio? O desafio em termos de energia é que nós temos custos de cerca de $200.000 por ano e 100% de dependência em relação aos combustíveis fósseis. E também vimos que havia um aumento da procura e na expansão dos serviços de oncologia, o que vimos também que era necessário que a gente garantisse um sistema de salvar vidas de forma sustentável. Então, nós, no nosso hospital Shifa Al Orman, primeiro apostamos especificamente na componente da energia solar, painéis solares, que garantem-nos a produção de energia limpa. E desde 2022 a 2025, isso foi uma aposta que nós tivemos, que nós queremos gerar energia limpa. E a segunda estratégia, que é o programa de redução energética e melhorar a eficiência. In December 2022, with first phase 450 kilowatt installed and activated. In June 2024, we installed and activated extra 300 kilowatt. And in January 2025, we increase our capacity with 160 kilowatt additional. Now the total capacity reaching 910 kilowatt. For funding and partnership, I will go through this. We will see it in the next slides. For infrastructure, we have solar panels installed on the hospital roof and the grounds and directly connected to the electrical system through inverters. So we use on-grid solar system, not off-grid solar system. So we don't need to use battery storage.
So this approach was adopted to avoid the high cost Esta and abordagem maintenance requirement foi of batteries, and as well adotada as the lack of para sufficient space evitar within the hospital to accommodate que as large-scale baterias ficassem battery sem carga jobs. e se imprimisse maior eficiência. These, as you can see, are some E tal como photos podem of ver, solar estas são algumas panels imagens installed at the dos hospital. painéis solares You can que foram notice the instalados roof no top hospital. E como podem is ver, quite crowded, o and we teto está tried to bem make use cheio. of every Estamos a available tentar space. fazer However, I uso would de like todo o to espaço highlight disponível. two Agora important gostaria de photos destacar here. duas fotografias importantes. Deixem-me fazer o zoom da fotografia. In the first photo, as you can see, Na primeira this foto, como building podem ver, does not belong to este the hospital. edifício It's a não conventional pertence ao mall hospital. located É next to um it. supermercado After utilizing comercial all available Este edifício não pertence ao localizado hospital. numa É área um, próxima ao nós, depois de hospital. utilizarmos toda a Nós energia, viemos a este nós, supermercado e no compramos hospital, o seu teto nós e preenchemos o estamos teto com painéis solares, e conectando temos a a ligação, energia ao partilhamos a energia do hospital. hospital. Portanto, Como nós podem ver, estamos a prestar um este é serviço também à o, comunidade supermercado. e também A segunda a fotografia segunda foto que eu quero quero destacar destacar aqui que está à nossa direita. temos aqui à direita. Como podem Pode-se ver, ver para além ao do lado do hospital, hospital, pode-se podem ver ver uma parte de terra pedaço de livre terra que é do que Estado, que pertence tem a ao permissão Estado. do Nós Estado. pedimos Então temos a área também de autorização para parque usar a área de e nós parqueamento do aproveitamos hospital para montar um teto que vai proteger não apenas os e carros, mas também vamos montar temos os nossos novos nossos solares painéis solares 460 que kW produzem mais de 400 ativados kW, no que fim serão deste produzidos mês. apenas neste parque de Portanto, estacionamento. há Esta evidência, é uma sim, de uma boa evidência de um relação, bom boa planificação relacionamento e uma boa com o planificação governo. e o relacionamento forte com os parceiros. Os resultados da integração da energia solar. Nós, Portanto, em apenas 4 meses, nós conseguimos fornecer mais o de projeto focou 534 cerca de milhões de 21 quilowatts mil para o dólares hospital e em 4 nós meses, de poupamos janeiro cerca até de abril, 21 mil e para a de redução dólares de para o emissões, hospital. Em apenas há 4 4 meses, meses, o o projeto reduziu conseguiu 265 reduzir toneladas de emissões de cerca de dióxido de 265 carbono toneladas e de CO, a de fiabilidade carbono. e o sistema ligado à rede do E hospital nós criamos uma rede de energia reduzimos também os custos, a e necessidade de manutenção e criamos garantir também energia um limpa armazenamento de energia durante as limpa. crises da rede. Finalmente, em E termos de saúde e ambiente, nós reduzimos a poluição, melhoramos as condições reduzimos dos pacientes do cancro, algumas sobretudo doenças os que têm patológicas, como sensibilidade em termos respiratórios. o câncer, e estamos também a promover o engajamento comunitário. As energias renováveis não apenas reduzem a emissão do carbono, mas também podem melhorar a habilidade dos centros de saúde de fornecer cuidados de saúde. Quando nós falamos de viabilidade financeira, falamos também dos ambientes, dos hospitais, a sustentabilidade financeira é tão importante para os hospitais quanto a saúde. No nosso projeto, o investimento total foi cerca de 763, foi cerca de 600 mil a 700 mil dólares. E por ano vamos investir 63 mil, e depois disso espera-se que os sistemas solares gerem energia e poupem nos próximos 15 anos.
tempo de vida total dos painéis solares é de 25 anos. E mesmo assim, depois dos 25 anos, vão poder produzir 55% da sua capacidade total anualmente. E, claro, o retorno financeiro, após o retorno financeiro, ainda assim estaremos a poupar um total de 784,5 toneladas de emissões de gás de carbono todos os anos, o que é equivalente a plantar 12 mil árvores anualmente. É melhor investir de forma sustentável e escalar o investimento. Nós enfrentamos alguns desafios técnicos e operacionais na altura da montagem dos painéis solares, enfrentamos condições ambientais severas, por isso estamos a levar a cabo trabalhos de manutenção regulares. Temos os nossos engenheiros do software também bem treinados. A pergunta muito interessante que foi feita durante o trabalho foi: depois de 25 anos, o que vai se fazer? O que vocês vão fazer depois de 25 anos? Eu gostei muito desta pergunta. Naturalmente que não tenho uma resposta para esta pergunta agora. E agradecer ao meu colega pela sua pergunta. Eu disse que os painéis não serão jogados fora, eles podem ser reciclados e usados para produzir alumínio e também para produzir vidro, e também podem ser 95% do material que é usado para produzir um painel solar é reciclável. Em termos de iniciativas de energias solares renováveis, não depende apenas da tecnologia, mas também de parcerias muito fortes. Hoje, sobre este apoio financeiro que promove resiliência, é nossa própria experiência para mobilizar apoio de forma bem-sucedida dos financiadores multilaterais, especialmente os bancos nacionais no Egito, para financiar os nossos projetos solares. A segunda estratégia é o programa de eficiência energética. Estamos a automatizar os nossos sistemas, estamos a construir sistemas de gestão e estamos a trabalhar em cerca de 25 graus centígrados. Temos temporizadores, temos também sensores de movimento para reduzir o consumo de energia, maximizar o uso de luzes. Também estamos a alcançar alguns resultados em termos de energia. Nós estamos a alcançar uma redução de outubro a março. Nós alcançamos 21 mil dólares em apenas 6 meses. E em termos de emissões de carbono,
nós reduzimos as emissões em cerca de 261 toneladas, mil toneladas cerca, no mesmo altura. As lições aprendidas têm a ver com a liderança e colaboração, a procurar soluções locais com impacto global, a fazer uma gestão direcionada aos dados, a adaptabilidade do modelo, como, por exemplo, assegurar financiamento sustentável, engajamento com os atores em várias áreas e, finalmente, nós publicamos 2 casos de estudo sobre o desenho e implementação de energia de redução de NIRAMA que nós usamos. Vocês podem podem escanear o código de barras para ter acesso ao estudo. O segundo é sobre empoderar o cuidado com energia limpa, um caminho para um financiamento sustentável, um financiamento ambiental sustentável, e trazer energias renováveis apenas aos hospitais, é trazer novas formas de cura. Juntos podemos tornar a África mais verde, mais saudável. Muito obrigada. Muito obrigada, Bilal. Foi uma apresentação incrivelmente detalhada. Muito obrigada por ter tirado algum tempo para organizar esta apresentação, porque no final do dia, a nossa ideia é olhar para as coisas, não apenas sob o ponto de vista global, mas também olhar como sistemas de eletricidade podem nos ajudar hoje, considerando como o projeto iniciou, foi bastante holístico, abrangente. Muito obrigada pela apresentação. Agora temos cerca de 25 minutos que restam para esta sessão. Por favor, façam as vossas perguntas no chat e quero agora abrir a sessão para quem quer que tenha alguma pergunta para os oradores, para que eles possam responder. Por favor, levantem a vossa mão e farei o meu máximo para ver quantas pessoas podemos admitir para fazer as perguntas. Vamos começar com Kigen. Thank you so much. Kigen, My gostaria de name is fazer a sua Kigen pergunta, por Chepchirchir favor? Bernard. I'm based in Kenya. I want to say I'm very grateful for the Eu estou no Quênia, presenters. quer dizer que estou muito The satisfeito presenters are very com as 3 wonderful and apresentações. quite Fizeram various examples. uma apresentação muito I brilhante. am touching on the focus like a planetary health Portanto, and isto, human health. I was very much portanto, interested with all of fiquei muito us that interessado. have a concern for these projects. So that they implement, Tenho aqui uma you know, preocupação em that relação ao projects may facto come de and os go. projetos And I'm irem happy e to talk vir, about issues to do with sustainability. Now, I want to e ask in terms of está em causa que partnerships, é a like for example, sustentabilidade. the Quanto ao state fator government, liderança e a how parcerias was the com o reception in Estado terms of e o governo, qual é que policy foi makers? a sua receptividade por What was parte their dos plan for the decisores future in terms políticos? of Qual é que sustainability? foi o Because seu I plano find these para are o very good futuro projects, quanto à but sustentabilidade? Porque estes what is projetos são type muito of bons, acceptability mas for future sustainability? Because, you know, qual é finally que it é comes a and go. But aceitabilidade the way I só see por this causa da project is really touch and sustentabilidade? Porque go. estes That is projetos the local community. ainda estão But what is associados the role à of the fonte, mas quero leadership saber in qual é terms que é o of health papel da in the net liderança zero campaign as a, reducing green gases a nível local emission? Thank de you. respeito à redução de emissões de gases com efeito de estufa. Would someone, one of the speakers, want to answer the question?
Algum dos oradores quer fazer, Jeremiah? quer dar a resposta, talvez, Jeremiah? Hi, colleagues, can you hear me? Colegas, conseguem Okay. ouvir-me? Sorry, We can hear I you. was quiet because I didn't figure out which Bom, eu project calei-me porque specifically não he was referring entendi to. a que But projeto se in many referia cases, quando in terms of fez ownership a and pergunta, sustainability, mas like em I termos showed de on the apropriação e chart, sustentabilidade, designing isto já consta, porque intervention, na concepção da planning it, and intervenção, executing it, you need na a lot of planificação e buy-in, execução, especially at the political precisamos and de government level. So the convencer recipe is to design together, a first of estrutura all, política e do understand governo, the temos que national garantir que priorities from those entendam ends, be it as energy, prioridades health, a and nível environment, nacional, quer work seja a together nível to design da the solution, saúde, energia e implement meio together, and ambiente, give e the trabalharmos senior juntos por essa beneficiaries solução, involved, implementar for example, juntos Ministry of Energy e or dar, de Resources, and for facto, por them to exemplo, ao run Ministério da with Energia, the que faça a intervention. Then in gestão terms of e sustainability, there's participação na a intervenção. Quanto à bottom-up approach. sustentabilidade, We need to temos que ter uma make sure abordagem da that base we ao topo e garantir instill que, de facto, nós the eh, capacity within the local garantamos que haja stakeholders to be capacidade able to por maintain parte and dos run the atores solution. locais And para que again, possam fazer a the idea of bringing foreign manutenção e solutions a into gestão, regions porque is trazer very soluções dangerous. So what we're estrangeiras trying para as together comunidades and é um problema giving the sério. capacity Mas quando to nós be able to concebemos convene juntos to e that fazemos a ways of capacitação para que installation and possam, de transport, facto, we need to continuar make e não sure that seja they have the apenas capacity uma to take única instalação, things mas que eles forward possam ter a capacidade whenever de there's a levar o need, barco a for bom porto, example, to mesmo na outsource. nossa ausência. For example, private Quando sector houver to come necessidade, por and exemplo, play do the setor role of privado, maintaining the solar possa systems and vir things like that. desempenhar o papel da That would manutenção, por be the exemplo, most é desirable uma option grande, if esta é it's uma affordable, opção because we know desejável, se when you for install fiável, porque energy, sabemos que whenever quando there's nós instalamos productiveness, a sustainability energia, is quando much houver better. So if you have uma private sector to produção maintain and then you get sustentável, something é ideal. maybe Quando o setor different, privado which puder is estar payment out of eh, what is actually a consumed participar by em the relação ao que capacity, está sendo that would really consumido help in terms of pela unidade cost. sanitária, isto pode garantir a I hope that sustentabilidade. helps, unless you have a very Espero specific que isso question tenha on ajudado, mas se tiver this uma pergunta magnitude of. específica, estou pronto para dar uma resposta Thank you complementar. so much, Jeremiah. Muito obrigado, Jeremiah. Okay, we'll take another question from Mais uma pergunta Gomo Lemos Smith. do Gomo. Thank you so much, and thank you to Muito all of the obrigado e presenters muito so obrigado far. a todos os They are really apresentadores até knowledgeable agora in the subject. e nós, I de was fato, just thinking about adoramos as countries apresentações sobre a matéria. that have relied Bom, a lot on países coal, so africanos que as a source of também fuel, as a source of energy. dependeram do And as such, carvão they have mineral invested a como lot fonte of de energia infrastructure in e, portanto, coal use as energy. tem So I infraestrutura just para o wanted uso do carvão. Então, eu the queria presenters to maybe que os apresentadores because talvez countries find nos dessem themselves uma dica, porque os stuck países between a dão rock and a hard consigo place in pendurados, terms of entre, we have ficam already entre a espada e a invested parede, in this porque infrastructure, já but as investimos a na country we infraestrutura que also want temos, to move to mas como using país low também nós carbon queremos emission uh, energy. So how do we lidar com a balance questão da now redução de having this infrastructure emissões. that we have Como é invested que in nós and fazemos moving equilíbrio em relação à now à to infraestrutura que já temos e have low carbon emission passarmos energy like solar energy? para energias Thank you. com menor emissão de carbono, como é o caso da energia solar. Muito obrigado. I think I can answer that. I mean, if there is Bom, an easy answer, that's se houver uma resposta the response of this might not be, simples, it's a bom, complex a situation. resposta é There's delicada a porque lot é of goals uma for the situação countries. complexa, porque Invested in coal houve for objetivos them dos might be, países. Os faster países que result, investiram no carvão podem ter isto como responding uma and solução que responda com energy mais demand of the facilidade country à necessidade de energia do and all país, that. But at the same time, as we're talking, mas and ao there's mesmo also tempo, renewable tal energies como nós coming, estamos a falar and aqui, it's temos a better, energia cleaner, renovável que já se provou sendo and melhor, so mais there's a lot of limpa. things that needs to take in E, place for há countries that muitos aspectos already que é in preciso coal ter em usage, just like consideração turn off para os países all que the coal já plants estão tomorrow. a usar o carvão. Não podem Then amanhã de manhã that will acordar e be desligar todos os a big sistemas issue for the ah, countries. com So there base no needs to be carvão. steps Seria um problema sério para o país. É preciso taking que place haja step by step, trying to change uma
paulatina from para que coal se to tente solar, mudar renewable energies. And do even carvão developing para countries energias still mais struggle renováveis, to porque mesmo países get it. desenvolvidos fazem, porque há muitos In países terms em of que renewable energy, the percentage a of renewable percentagem de energy that they energia use in their renovável energy mix is still tem sido limitada low. porque tem uma But there is a mistura steady de fontes, progress mas in há going to um that side estudo of em renewable energies and progresso getting nesse even sentido, rid of quanto à questão coal de como more and more. livrarmos do carvão But paulatinamente, mas não real é long-term uma solution. resposta I que don't se think there possa is dar de a short-term imediato, numa solution solução to que this. se possa dar ex Having abrupto. coal might É be algo for que other countries cheaper, para but alguns for others países o carvão pode expensive. ser So it mais really barato, mas depends on para the outros pode countries ser and the mais caro. economics that E isto plays tende a depender in the background da of this. So equação maybe the short answer econômica is e das like redes de sistemas que os países têm. maybe the country needs to set up goals of Aí like os países talvez how tenham much que renewable energies they determinar can use quanta energia to include renovável in é their que energy podem mix incluir every na year sua and matriz moving step by energética, step towards that nem que goal. tenham que But ir de uma it's not an forma easy paulatina, passo a passo, rumo a esse it's objetivo. not an easy process. Portanto, It's a não process é um that will be long processo automático, é um processo que há very de ser complex. algo longo e, de certo modo, complexo. No, thank you so much for that. I mean, that is something that we need to think about. So Muito I'm actually obrigado, based porque in de South facto Africa, isto é and algo. a Eu lot vivo of na África do our Sul power e is coal-based. It muita has been da for a nossa very long time, energia but we're depende not able, muito do because of the carvão, way the infrastructure is mas da maneira como constructed, a is that we're not able to infraestrutura keep foi up with the concebida, capacity. So we've não had somos something called load capazes de shedding for responder à the past capacidade, like temos 10, problemas 20 sérios years, de even cortes quite bad in the sistemáticos de last few years. energia por So quase we've 10 had to anos kind of go a e bit tem-se agravado. backwards in terms of Então, like nós putting in temos que generators recuar and um pouco e transitioning criar towards solar instalações, because the instalações government de has so much geradores, control porque over the o coal. governo, de facto, tem muito To controle do sobre o solar power in South carvão. Africa, you actually have to pay the Na government, África do even if it's not in a Sul, house. para ter And energia also solar, é that preciso impacts você not only pagar society, ao but governo, mesmo se hospitals, for the na way sua they're própria run. casa. So it's really Então, taken a toll on the de economy, but facto, slowly we're getting isto there. tem And like you implicações said, it's drásticas about na the economia, como terá efficiency dito, of de it facto, too. And isto then tem a thinking ver com about a resources from eficácia a em cada government contexto perspective and then all the e ver politics that are a gestão involved. de So thank you recursos so much for bringing that perspectiva up. do governo e We'll muito take obrigado pela sua another resposta, que question from vou aceitar Antia. mais uma That's pergunta a very de interesting name. Atia. É um It's nome almost like your first and your interessante. last name together. But yeah, Good evening. good evening. Thank you for Boa tarde, this muito fruitful obrigado discussion por and the esta presentation from discussão all e pela presenters. apresentação da parte I'm de so proud todos with os I'm oradores. so proud of Traz-me presentation of my dear pela apresentação friend do and meu Minister amigo Gabriel and others all. I want to ask a eu question quero fazer uma about pergunta how sobre much it's very painful and very useful for healthcare organizations até que in ponto é útil para in organizações which de saúde countries em like que Egypt and Qatar and em países Oman como Egito, to Catar, Oman, por transform exemplo, into fazer a agreements and transformação human-friendly para organizations. um And hospital, what portanto, is the role of com um sistema WHO verde, to support e qual é this que é o papel da transformation OMS and no how apoio a essa transformação support and motivate e this como é que organization esse tal to apoio make pode ser feito e como é que as organizações partnership with podem great countries and great health ter uma organizations in parceria another countries com to مثلا a to just Organização Mundial de Saúde e make trabalhar com outros países healthcare para tourism ajudar a fazer uma espécie de turismo another de partnerships. saúde e criar outras Thank you. parcerias. Muito obrigado. Many questions. São muitas perguntas numa só. Can I go ahead and ask my question? Posso também fazer a minha pergunta? So I can answer about green Bom, hospital. eu posso responder sobre o Hospital Green hospital. The Verde. green hospital not only Como é que se pode... O Hospital Verde não the green só hospital not only remove
renewable energy Hospital has Verde led to our initiatives now não só to depende da waste energia management and simplification, renovável, water mas também tem a ver com solutions, a gestão de and resíduos, carcinogen o consumo de chemicals. água So to be green, we e need leadership a committed. gestão dos resíduos Without químicos. leadership Portanto, commitment, há we cannot vários change elementos the conexos. hospital. Não se And pode waste ter um management hospital and energy verde efficiency apenas por causa da I asked energia, é preciso about que haja the gestão. global commitment. E eu perguntei em relação ao I'll compromisso sometimes global. represent WHO. Bom, representa. Dr. Jeremiah. Yeah. Okay, perfect. I will attempt. Portanto, that I can provide vou tentar a good answer for you. dar uma So, resposta. as you know, the World Health Organization, we have got the mandate to support member Portanto, states to address the apoiar os social, Estados and membros. economic determinants of health. So, at the global level, as you may know already, at the 78th Nós World Health sabemos, Assembly, there was a na global Assembleia on climate change houve um plano that global de was ação adopted, que foi which has adotado. three action areas to support the Tinha member 3 states. áreas de The ação para first apoiar os one Estados is membros. leadership, coordination, and Primeiro tem a ver advocacy. com a The second one coordenação e a is advocacia em evidence-based termos de monitoring. The liderança. third one is capacity Segundo building é and country-level monitorização. action. Terceiro So the é guide us capacitação e globally ação a in nível terms dos of what países. we need to Isto do orienta-nos a nível for global countries quanto ao que temos in que fazer. transition to Please mute. Sorry, Jeremiah. sustainable low carbon E health systems. tem a And ver what com we have done sistemas is sustentáveis translated de that global baixos índices de ambition carbono. O que nós fizemos to a foi regional level. traduzir esse compromisso para o nível Developing our regional, onde 10-year nós regional elaboramos framework for building climate resilient quadros systems, low carbon decenais emissions, which para focuses on number uma one, emissão building sustentável national de level dióxido de carbono, que é capacities primeiro é criar first uma to capacidade a perform nível regional adaptation nacional assessments, which para can be done fazer at a the national avaliação level da and capacidade que pode ser feita a district nível level or nacional, at the a nível facility level. distrital e So we provincial have ou a nível de guidelines unidade at sanitária. every Então, city nós level in temos which you can conduct a diretrizes a voluntary nível da evaluation unidade sanitária assessment que of a podemos, healthcare com isso, facility. fazer So a from that avaliação daquilo que é a baseline, you are condição able da to unidade do sanitária number com one, base how nessa to make your formação healthcare de base. infrastructure Primeiro, climate pode-se ver resilient. como Number fazer two, how a to unidade make your sanitária resiliente em termos infrastructure climáticos. low Segundo, carbon and como sustainable. And garantir from que that, you a can unidade develop sanitária what we seja call a low carbon sustentável, e daí roadmap, pode-se which we can fazer aquilo support que é o via roteiro our de Alliance for índice baixo Transformative de Action to carbono. Climate Change. So E from there, you can set podemos, targets a for partir saying in terms of daí, waste, in terms of estabelecer energy, in terms of water, power metas em supply termos de chain. How can we energia, em green termos the de whole, abastecimento de supply água, e ver chain como é que of nós our healthcare podemos facilities? ter So there toda a is cadeia one of de those kinds of valor tools. You verde may also em todo o find sistema de something called saúde. the building Portanto, blocks também pode of se encontrar quando climate se resilient fala systems. You may de find a blocos lot de of construção, guidelines. So our pode-se role is to encontrar várias partner with diretrizes, member para o nosso states and papel countries é to trabalhar get com os them in Estados capacity membros to e be os able to do países that. para lhes dar a And capacidade para now poderem we are moving a on to get generação de financing fundos para os to países, para require to podermos ter os implement recursos all those financeiros guidelines. necessários And para we have started to implementar work todas as with the diretrizes. E adaptation já fund. começamos a And to trabalhar com o date, Fundo we de have 16 Adaptação, countries in the e até pipeline, temos and our 16 portfolio is países over já no $100 million. nosso It's still in the pipeline conjunto, são development, but 400 milhões we de are dólares. moving, and Estamos we ainda a invite trabalhar, mas estamos countries a to speak to progredir e us, convidamos os whatever level países you are. a conversar As conosco, não regional importa em que office, região. we are able to work Temos o together escritor and see regional how e somos best we capazes de can trabalhar juntos para transition coordenar to those green health e ver facilities, como é que podemos a sustainable health transição systems. para Thanks, garantir os Adolfo. sistemas de saúde sustentáveis. Muito obrigado. Question, please. Pergunta, por favor. Thank you so much, Jeremiah. Muito Solomon, obrigado, Jeremiah. All the Aos presenters. Why apresentadores. we only talk about solar Por que é que nós falamos energy só that I think would be da very energia viable? solar At night we still e have não this. falamos da energia eólica, que poderia ser sustentável, porque mesmo à noite temos essa energia em potencial? I think the engineer should respond to that, but I mean, it's an interesting Acho que o question. engenheiro deve responder, mas You know, acho que it é depends uma on pergunta where you are interessante, sitting, but we porque know that in many depende places, de I think onde se solar is está. become Sabemos que reliable and the technology has em become muitos more reliable and people understand it a bit more. But países a today, there are energia so solar many é melhor sources of entendida, energy mas de that facto há muitas the costs fontes de differ depending on energia where you are e os at. custos So são really, diferentes we appreciate dependendo de onde se está, e apreciamos advice bastante
renewable energy sources, which todas could as actually be fontes used. That's alternativas de solar energia being renovável. used as an Falamos example mais da over solar and porque over é a que again, tem maybe sido because of utilizada availability of em muitas equipment, instâncias, the talvez por available causa da technology, the disponibilidade installation e price, acessibilidade de and equipamento, usability. custos de So, instalação e it's really, portanto, it depends, but depende we muito de acknowledge onde the se esteja. availability and Reconhecemos sim a the disponibilidade possibility of e a working possibilidade with wind. sim de se trabalhar com a energia eólica. If I may add to that, yeah, Posso acrescentar true. e dizer que It really depends sim, on what is depende economically feasible do and que é technically feasible on economicamente the area. econômica e Here in tecnicamente this viável seminar, na we talk about área de health and interesse, porque hospitals, sim, nós and falamos most of da the big hospitals saúde nos hospitais, muitos hospitais in grandes Africa, especially the public one, em África, are sobretudo located hospitais públicos, estão within situados dentro das grandes cidades sometimes e, na maior parte dos better casos, ways for that, the a better solution for melhor that might be forma, solar a melhor instead of, solução, porque a for example, energia you don't eólica, have primeiro, the wind that can turn não tem the das wind cidades turbine grandes on, then it might eh, not be even o tipo feasible. de Whereas vento solar is, as long as que it possa has de sun, facto then mover as turbinas. there's a Então, possibility enquanto you a can do solar it. já And torna-se also, mais even overall, fácil de gerir e Africa também, as de a modo continent geral, right now, se for a ver there's a a lot África more como development continente, in solar há than in muito wind. mais desenvolvimento na energia solar Because do of que na that, it might be energia cheaper to eólica. E install por causa disso pode solar ser mais fácil de systems instalar sistemas than wind system. solares And do my que third point is on energia eólica. Meu terceiro the point ponto that I tem a mentioned in ver the com o ponto que eu presentation já that mencionei na minha building a apresentação, workforce is important onde eu to teria have dito to que a optimize the system. força laboral local para poder In solar, gerir esses sistemas é importante. it's not something A that energia can solar just é the solar algo panels que just sit there. é So fácil, the operating and maintenance cost is portanto, a very low. operação, a manutenção Whereas in tem wind custos turbines, we muito have baixos, something enquanto que moving, na energia and eólica that é algo requires que a gira more e complex isso requer uma maintenance, manutenção mais and complexa. the result of that is E also more o expensive resultado operating and disso maintenance é cost. também custos elevados de manutenção e de operação. Obrigado. Nadine, you're muted. Sorry about that. Thank you so much, Nielsen, for answering that. Muito obrigado, Nelson, I por see essa that, resposta. Kipchi just wanted to answer something. Acho Yes, que thank alguém you quer so fazer much. uma That was a resposta. nice question. Sim, foi uma pergunta muito I just interessante. want to add on what our able Só presenters have quero mentioned in terms o of que nossos solar apresentadores energy competentes and mencionaram em wind relação à energy. energia Like solar, they energia mentioned, most eólica, often you find como that foi dito de facto. some of the A hospitals maior are parte in dos the hospitais estão urban nas zonas places, some urbanas, are in the rural outros estão places. nas zonas I want to give rurais. an Quero example dar of um what is exemplo happening do que here está a in Kenya, acontecer in the aqui Kenya no county. Quênia. You Por find exemplo, that pode-se ver que what is there is the wind energy and the temos solar. a energia But eólica, the a wind energia energy solar, is mas a very far energia away from the eólica hospital. está muito longe And do what I was hospital. mentioning earlier, E o que I eu talk disse about what antes, is the acceptability falei do qual é among que the é leadership. a For example, in Kenya, aceitação. we have what you call Por exemplo, no decentralization Quênia, of government. nós temos aquilo So que it chamamos de also depends descentralização do on governo. the capability of the Isso também leaders to depende see da how are they capacidade ou going to competência dos utilize líderes. our high-level Até que ponto é natural que podem resources. Yes, utilizar there os could be the recursos resources, but the naturais personnel and the disponíveis, perception on mas e how o to pessoal utilize e a and to use it percepção de in como terms of utilizar how it's going to em benefit. termos de Sometimes como é there is que that isto pode reluctance among the beneficiar, leaders. e So há I essa think for this, in relutância terms of entre os whether there líderes. is Portanto, acho que solar para and isto, energy, it quer also seja depends on the energia leadership. solar, quer Are seja, they isto able tem muito a ver to make com use of it? Because we really have these resources, but it temos comes to how are we estas going to energias, utilize mas it? tudo Thank tem a you so ver com much. como é que nós poderíamos fazer o uso do que temos como potencial na nossa zona. Obrigado. Thank you so much, Kipchi. Muito obrigado, Do we have Kipchi. maybe one more question from anyone? Talvez mais If there uma isn't any pergunta. other questions, then Caso contrário, se não we'll houver start outra wrapping up the pergunta, webinar. devemos terminar o nosso seminário.
Maybe there's a question in the chat for Bilal. Há uma pergunta na caixa de conversa para o Bilal. Yes. So the yes. question related to measurement of carbon footprint. É uma pergunta So relacionada com actually, in a this redução case, it is da by emissão hospital we de measure Scope 1 carbono. and Scope 2, and there is many website can help you. You can participate in global and GGHH, Global Green and Healthy Hospital Portal, submit, and they have database. You can calculate your Ele carbon está a footprint. You indicar can uma base de calculate dados your onde tem consumption of electricity informação em relação ao and solars and consumo de anesthesia. energia renovável You can add all consumptions. e pode-se acrescentar Scope 2. na auscultação If you have todo and if o you have consumo, data related to Scope 3, you can add it and mas se tiver dados, pode aceder ao portal que irei partilhar convosco. So you should have measurements. Some hospitals don't have measurements. Some hospitals don't have electricity. Alguns hospitais não têm measurements. dados para o cálculo do consumo da sua energia. I don't know if Então there é is importante. other tools, but I use GGHH tool. Nós usamos o GGHH, que é Okay, um thank you so critério much, que... Bilal. Charles, sorry, you have your hand Ora, up. muito obrigado, Bilal. Charles, não tem a mão levantada. Thank you so much to the presenters for this wonderful presentations. Muito obrigado por essas apresentações maravilhosas. For me, perhaps, São muito elucidativas, mas para mim, talvez a minha pergunta ou comentário, but just wanted to ask. eu só queria For the engineer, from perguntar, are you also doing trainings on how to também fazem formação em relação a que, quando falamos da sustentabilidade, temos que ter em conta que também temos que ensinar o nosso pessoal a gerir, a instalar e gerir o sistema. Então, eu queria saber se tem um programa abrangente nesse sentido. Bom, se eu tiver entendido a pergunta, se o BHI dá formação de como, não é só questão de dá formação de como criar o sistema da base do zero. So, in terms of and please let me know if I'm really off of the. Deixa ver if se I'm not responding to your answering your question. But entendi bem a sua pergunta. again, like Em termos daquilo que we really care about a trabalhar no projeto, building a design of sobretudo para a concepção do sistema solar, e nós queremos garantir que haja força laboral que possa fazer a manutenção do sistema depois de terminarmos o projeto. Esta parte, eu acho que é onde posso sim falar e dizer que nós sempre garantimos que haja uma capacidade laboral local que possa garantir a sustentabilidade do sistema. Agora, quanto à concepção, isto é algo diferente porque isto é mais complexo, mais técnico e isso leva algum tempo e tudo depende dos parceiros com quem trabalhamos e se quiserem que haja alguém que possa ser formado para desenvolvimento dos sistemas com a nossa entidade, mas até agora nos projetos que nós temos, nós conseguimos sempre
criar uma força laboral local que possa fazer a operação e a manutenção do I don't know if sistema. that answered the Não question. sei se isso responde à sua Yeah, pergunta. he did. Yeah. Sim, The last respondeu. part actually touched A última what I parte, what I sobretudo, was looking at in terms of foi responder maintaining the exatamente aquilo que eu capacity queria, of the quanto à local questão da even to capacidade develop the do system pessoal itself, local, not just in the utilization and management. But that's não that's só fine. a utilização, mas Thank you so está much muito bem, for está the bem. presentation and Muito obrigado pela responses. sua apresentação e pelas suas respostas. Oh, amazing, guys. Thank you so much. It's been such Muito a interessante, great muito and obrigado e comprehensive foi discussion, and we're so thankful uma for everyone who's discussão attended, everyone that was muito involved in interessante. organizing this, and most of all, Obrigado thank a you so todos much que to the estiveram envolvidos speakers. e muito obrigado aos We can all oradores. see that you've really gone out of your way to Podemos ver understand todos que the topic conseguiram and go into an in-depth prestarmos atenção analysis para on it entender and o just answer tópico, fazer uma questions. análise So thank you so profunda much, and thank you e também everyone poder for being responder as here. perguntas. Muito obrigado por And also, estarem aqui lastly, thank you so conosco much for e allowing muito me to obrigado moderate this por session. permitirem And que eu although fizesse a I've been public moderação da health and have sessão, studied environmental health, I've apesar de learned estar no so much setor today, de saúde especially because you pública, guys mas are aprendi specialists muito in your hoje porque field. vocês são Just to especialistas nas let you know vossas that the áreas. Também dizer recordings will be available, a and gravação estará they'll be disponível available on YouTube within 48 hours no after YouTube the dentro de discussion, 48 just so horas that you all depois know. desta And we've also discussão, taken note portanto, of all the e questions também in the tomamos chat, nota de todas as and we'll perguntas do our best to get back e to faremos o in melhor terms of possível those para questions. And responder às yeah, we look forward to perguntas que having estão no you on our chat e next esperamos webinar ter-vos series, and hope na you all have a próxima great sessão. morning, Esperamos que afternoon, and todos evening, possam wherever ter you are in the um world. And I mean, just dia this is the beauty interessante of conforme a being in vossa public health and localização. having a global Esta é a perspective. We're melhor all in coisa different por parts of ter-se the uma world with perspectiva different global institutions, da saúde and I think pública, it's apesar de estarmos em important vários to pontos learn do from each mundo. Eu other acho que and grow é together, importante que aprendamos and uns then dos how we can outros actually make a difference, e, whether it's obviamente, at ver a como é que a gente pode micro fazer a or a diferença, macro level, quer seja a and nível also level of micro, the system. macro So yeah, I wish you ou guys all the best, and portanto, yeah, we look e a forward to the todos next desejo tudo o que é de webinar. bom Please e take care of esperamos o yourselves. próximo webinar. Muito Thank you obrigado a so todos. much. Muito obrigado. Thank you. Thank you. Bye bye. Muito obrigado.